Apesar de que peelings, eles não são indicados só para manchas, eles também fecham os poros. A pessoa que tem muita oleosidade na pele, ele diminui a oleosidade, diminui as sequelas da acne. Então, para quem tem esse tipo de disfunção no rosto e quer estar cuidando, a época é essa, porque no verão não é muito adequado. As estrias. Também é um tratamento de inverno, porque ideal pela menor exposição solar. Os tratamentos de estrias que nós temos hoje no mercado e que comprovadamente dão resultado são os peelings, mas que geralmente só dão resultado quando estão associados a outras técnicas, como a carboxiterapia, que é a injeção de gás carbônico medicinal, os lasers dos dermatologistas, a corrente galvânica, que é a forma contínua de baixa intensidade, que está em equipamentos como o Striat, que é um equipamento pequeno, onde você vai ter uma canetinha e na ponta dessa caneta vai uma agulha, onde você vai estar transmitindo a corrente contínua e vai estar fazendo com que haja uma produção de colágeno ali. É como se fosse uma cicatrização dessa estria. A vacoterapia, que não tem tanto resultado, mas seria como um coadjuvante nos tratamentos, onde ela vai estar ativando a circulação, chamando uma circulação nova para o local. E as microcorrentes, que pela nova formação do colágeno, que aumenta muito o ATP e tem um recrutamento de fibras colágenas para o local, elas têm sido assim, muito utilizadas. O que está dando mais resultado atualmente em estrias, porque um tratamento de estrias é um tratamento polêmico. Muitos falam que não tem resultado algum, que tratamento de estrias é lenda, mas atualmente tem-se de 60% a 80% de resultado em estrias. 100% a gente já não consegue. Mas temos sim resultados em estrias de 60% a 80%, dependendo da estria, né, da sua coloração. Geralmente as vermelhas têm um resultado bem mais positivo do que as brancas, do tempo e do tamanho da estria. Então, para quem se incomoda muito com estrias, 60% de resultado já é uma grande coisa. Então, vale a pena investir. Tratamentos combinados como peeling, carboxiterapia e laser ou galvânica com peelings, vale a pena estar investido, que dá resultado sim. Os procedimentos cirúrgicos, como lipoaspiração, abdominoplastia, lipoescultura, são mais adequados no inverno, por quê? Pela melhor adaptação aos modeladores. Esse tipo de modelador que a gente está vendo aí no slide, ele tem que ser cada vez mais apertado a partir do momento que a pessoa vai desinchando depois do procedimento cirúrgico. Esse tipo de vestimenta no verão, ela é muito desconfortável. Além do que a pessoa tem tendência a inchar mais pelo calor, então ele vai ficando apertado mais do que deveria. Então o desconforto é muito grande. Esse tipo de vestimenta realmente ele só fica adequado no inverno. Não que a pessoa não possa operar no verão, mas as consequências, assim, as consequências pós-operatórias são bem menores no inverno. E o edema pós-cirúrgico, entendeu? Porque o edema pós-cirúrgico no verão é bem maior. Melissa, depois no final da videoconferência a gente vai estar respondendo as dúvidas, tá? Exercitar-se. No inverno, gente, é primordial. Por quê? A preguiça de ir na academia nessa época realmente ela é geral, né? Você quer sair do trabalho, ir para casa, tomar um banho e ficar debaixo da coberta. Mas, gente, como a gente comentou, no inverno, o nosso metabolismo ele é bem mais rápido. Por quê? O corpo precisa se aquecer. E, infelizmente, a gente, por isso, tem mais fome. Então, a tendência de comer mais realmente é maior. Então, imagina, isso aliado ao frio, que já leva a uma contração muscular, assim, involuntária. Então, a gente já fica com aquele espasmo da musculatura, a gente já fica com a musculatura encurtada, porque está com frio. Então, aí vem dor lombar, vem dor cervical, vem dores nas pernas, a gente exercita menos, anda menos, come mais. Então, tudo isso
vai gerar um círculo vicioso. Então, você vai acabar engordando, vai acabar se encurtando mais. E para correr atrás desse prejuízo no verão, vai ficar bem mais difícil, né? Então, geralmente no verão você já quer sair, já quer viajar. Então, correr atrás desse prejuízo no verão vai ficar bem mais difícil. Então, a gente tem que aproveitar num processo de emagrecimento para estar acelerando esse nosso metabolismo ainda mais e queimando ainda mais calorias. Então, para poder aquecer o organismo, vamos para a academia, principalmente exercícios aeróbicos, né? Esteira, bicicleta, transporte elíptico, para estar ajudando nesse metabolismo. E alongamentos, para estar o quê? Trabalhando a musculatura, cuidando para que a musculatura não fique encurtada, e evitando, assim, dores lombares, dores na região cervical, uma crise de dor ciática, além de fortalecimento dessa musculatura postural. Gente, foi para esse slide, mas não era para ir não, tá? Vamos continuar falando do inverno. Melissa, você perguntou a respeito de superar o desconforto dos modeladores. Olha, é meio difícil, mas o que acontece com a pessoa quando ela coloca o modelador? Algumas pessoas, quando elas sentam com o modelador, elas começam a fazer dobrinhas aqui na região do abdômen. Por quê? Como ele é muito apertado e a pessoa está muito inchada, ele começa a fazer umas marcas que podem causar algumas sequelas, assim, ficar um processo de fibrose na lipo e estragar o resultado final. Então, o que a gente recomenda? Tem algumas almofadinhas que elas são, assim, especiais, elas são próprias no formato do corpo da pessoa, para você estar adaptando ali na região, para diminuir um pouco esse desconforto. Algumas pessoas mudam a alça do modelador e colocam uma alça que fique mais adaptada, que seja mais confortável, porque algumas dessas elas realmente machucam. Outras pessoas cortam o modelador, se ela não fez nenhuma lipo na região das coxas, né, das pernas, você pode estar cortando esse modelador nessa região para não ficar pegando tanto, te apertando tanto. Então, assim, são adaptações que a pessoa acaba fazendo pro corpo dela, para não ficar um pouco mais confortável. Mas as almofadinhas no lugar nos lugares ali do abdômen e das costas, elas ajudam a pessoa a estar se posicionando melhor e não ter tanto desconforto assim durante o uso do macacão. Mas depois do primeiro mês, a pessoa pode estar revezando, tá, o uso do modelador, tá colocando um pouquinho mais larguinho durante o dia, mas para dormir utilizar o mais apertado, tá? E realmente é um período de adaptação. Antigamente as pessoas utilizavam o modelador por um período de pelo menos 3 meses, tá? E atualmente eles estão pregando já geralmente 1 mês. Mas o início da drenagem linfática, num período assim de 10 dias, no mínimo, após a cirurgia, também ajuda bastante no desconforto, ajuda bastante na utilização do modelador. E está se hidratando bastante, o que vai ajudar bem nesse pós-operatório, que é um pouquinho complicado. Mas o resultado final compensa. Falando aqui com o Marcos, que ele está perguntando, para realizar atividades físicas, todos precisam passar por uma avaliação médica? Olha, Marcos, não é que todos precisam, mas é muito importante. Por quê? Você pode ter uma disfunção cardíaca e não saber. Porque às vezes as pessoas procuram um médico e nem sabem que pode ter uma arritmia cardíaca, quer dizer, um descompasso no batimento do seu coração, pode ter uma pressão alta e não está sabendo, pode ter a pressão baixa e não estar sabendo. Então, é muito difícil para um instrutor de academia saber desse tipo de coisa. Numa avaliação de academia, você não vai ter esses parâmetros, se a sua pressão é baixa ou alta. No momento da avaliação, a sua pressão pode estar normal. Mas e durante a execução de um exercício físico? Ela pode subir muito e você ter uma crise e o instrutor de academia não saber.